E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, né? Esse aqui é o Run Codes, para quem não conhece, é um sistema de submissão de correção automático de trabalhos que a gente usa bastante com a galera do Laboratório de Introdução às Ciências da Computação 1 e outras disciplinas aqui na USP. E, assim, tem outras alternativas, obviamente, galera. Esse é um dos sistemas de submissão, é um sistema legal pra gente usar. E a aula de hoje, né, esse vídeo extra que eu tô fazendo, eu vou resolver alguns exercícios que o pessoal que tá fazendo a disciplina comigo lá no CMC, né, vocês que estão me vendo, de preferência, espero que todos vejam, estavam com dúvidas, né, então eu vou tirar a dúvida desses exercícios que o pessoal teve mais dúvida aqui e fazer com vocês, então, o exercício, tá? Então, pessoal, vamos lá. O primeiro exercício, o que ele diz, né, o exercício do long. Então ele fala dos tipos short e long, fala que você pode modificar o tamanho de uma variável usando o modificador de tipo short e long, eu falei para vocês nas primeiras aulas. Então note que o float e o char não podem modificar tamanho, também comentei com vocês. O long aumenta o tamanho, o espaço tomado pela variável, então aumenta o valor máximo e ou a precisão, no caso de um long double, por exemplo, né? Você pode abreviar short int e long int para simplesmente short long. O tipo long é 32 bits, como int em computadores de arquitetura 32 bits e 64 bits em computadores de arquitetura 64 bits no padrão LP64, macOS X e Unix. No Windows muda um pouco, então quando eu for rodar meu exemplo no CodeBlock, vocês vão ver que não vai dar 100% certo, mas se usar no Run Codes que usam um servidor de Linux para compilar os trabalhos, verificar se eles batem com os casos de teste que a gente passou para os alunos, vai dar certo, tá? Ou só rodar no meu WSL. Então, o exercício, né? Considerando uma arquitetura de 64 bits, ou seja, 8 bytes para o meu long, né? 64 bits, 8 bytes. Cada byte tem 8 bits, né? Você não long do teclado imprime os 8 bytes que compõem ele, byte por byte. A impressão deve ser feita do byte mais significativo para o menos significativo. Isso vai depender um pouco de arquitetura de computadores e organização de computadores. Não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente muda um pouquinho de sistema operacional para sistema operacional que eles consideram o byte mais significativo para o menos. No caso do Linux, ele inverte o que a gente estaria acostumado. Então, por exemplo, aqui tem 1 bilhão, ele imprime primeiro esse zero que é esse comecinho do zero, o E4 que é o bit, os bits que correspondem ao começo e a segunda parte dos bytes, etc. E aí no fim esse 0000 é tudo os bits que não usou dos 64 bits para representar 1 bilhão. Como assim? A gente abre uma calculadora aqui de programação. No Windows tem ela facinho, no Linux também tem equivalentes. Digita os 10 bilhões aqui como inteiro. E aí você vai ver o hexa dele, né? Ó, 0, que é o 00 que a gente imprimiu, E4, 0B, que ficou só o B, 542, né? Foi exatamente o que a gente estava mostrando aqui, ó. Então, 00, E4, 0B, 5402. E aí o resto que não apareceu aqui é porque complementou com 0, porque não usou os bits. Perceba aqui, ó, esse é o binário, certo? Cada byte, 8 bits. Então, 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, metade do quinto byte, né? Apareceu aqui. Então, o sexto, sétimo e oitavo byte são brancos, né? Vazios, tudo zero, por isso 3 zeros aqui, certo? Então, a gente precisa imprimir do mais significativo, que seria a parte mais à esquerda, né, para o menos significativo, que por coincidência, olha só, é como o Linux armazena na memória, certo? Então, galera, como resolver esse exercício? Tem um jeito bem de boa de resolver, se vocês lembrarem de ponteiro que eu falei lá atrás, quando a gente começou a falar da parte de vetores, né? E eu reforcei bastante a alocação dinâmica, que é o seguinte. Inclusive aqui no enunciado, lembra vocês que existe uma variável char, que é um byte. Então, como eu posso ler o que está salvo no endereço do meu computador, não importa o tipo que eu salvei, mas ler byte a byte. Eu posso fazer um ponteiro do tipo char, porque ele vai apontar para aquela região de memória, não importa o que tenha nela, e vai falar, olha, aqui eu tenho um byte. Né? Não só um char, como um unsigned char, porque o char específico, ele tem o bit mais significativo dele, é para verificar sinal, né? Se é positivo ou se é negativo, de mais 127 a menos 128, ou menos 127 mais 128, eu sempre confundo. Então eu quero unsigned exatamente para não ter o último bit de sinal e ser só o número, de 0 a 256, né?
0255 no caso. Então, é basicamente isso, galera. Eu vou ler o long e eu vou converter ele, eu vou criar um ponteiro de char e atribuir o endereço do long para ele, né? É isso aqui, galera. Então, tem um long, eu faço um ponteiro de char, de unsigned char, que vai receber o endereço desse meu long para eu poder ler ele byte a byte, né? E eu leio então o long, salvo aqui no input, e eu falo, olha, esse meu ponteiro aqui de unsigned char vai receber o endereço do meu input. Então ele aponta para uma região de memória, por isso tem seu endereço e não o input em si, né? E aí, então unsigned char asterisco, eu dou cache só para garantir, mas se eu tirar o cache, ele com quase toda certeza vai conseguir converter certinho. A gente geralmente deixa só para garantir, né? E aí depois, então, o que acontece? Eu vou ter 8 bytes, um unsigned char asterisco aponta para 1 byte por vez, então eu faço um for de 0 até 7, certo? E leio o valor que está dentro do índice e desse for do meu long schar, que seria uma variável que é um ponteiro de unsigned char, e eu imprimo com %x, que é o %x no printf, é hexadecimal. Então eu imprimo como hexadecimal esse byte que está salvo aqui, certo? Se eu rodar aqui no meu Windows, vocês percebam que vai ser quase a mesma coisa que a resposta ali, só que aqui ele começa a zoar, né? Isso aqui ele começa a zoar porque não está exatamente na representação certa no meu Windows, né? Ele, como pode dizer, o Windows representa diferente o byte, então fica um pouco diferente, né? Então eu vou pegar aqui, só para mostrar para vocês. Esse é o meu terminal de comando do WSL, o Windows Subsystem for Linux. Eu comentei para vocês nas primeiras aulas, né, de como usar ele, como manter. Então vocês conseguem rodar o sistema operacional do Linux dentro do Windows de vocês. Eu vou compilar e dar um ponto barra long aqui. E no WSL, como ele está rodando o sistema operacional do Linux, né, dentro do Windows, ele interpreta exatamente como o Linux interpreta, na ordem certinha, né? Então 0 é 4B54200. Então ele funciona exatamente como a gente queria, né? Então, só mostrando, 0 é 4B5414, né? Ele muda a ordem de representação, então não funciona no Windows. Então isso é uma coisa que o pessoal que estava usando só o Windows não usou o Linux, etc., que eu tinha recomendado para usar, talvez tenha tido bastante dificuldade de entender por que estava diferente a resposta, tá? Por isso, galera, sempre tirem dúvidas quando vocês tiverem, né? Esse tipo de coisa é bem comum de acontecer, mas é fácil de saber qual é a origem da dúvida, né? Desde que seja perguntado, beleza? Próximo exercício. Então, próximo exercício aqui, esse aqui é o resultado long, né? Vou mostrar que está funcionando. O jogo da velha. Esse é grandinho, mas não é difícil, ele é só trabalhoso, tá? Então a ideia é o seguinte, eu quero um programa que leia uma matriz 3x3, né? Para representar um possível estado do jogo da velha. E aí eu decido quem ganhou o jogo. Então X ganhou, o Bolinha ganhou, ou deu empate, né? Deu velha. E decida que o jogo, ou decido, né, que o jogo ainda está em execução. Então se não tem nenhuma velha, empate, nenhuma vitória, derrota, eu falo assim, olha, ainda está em jogo, tá? Então, se alguém não conhece o jogo da velha, né? O jogo da velha você ganha se preencher as linhas, colunas ou diagonais com a mesma peça, X ou bolinha. A matriz deve ser declarada como char, né, para facilitar nossa vida, para leitura, para ler o X bolinha e tal. Os possíveis caracteres permitidos são X, 0 e o tracinho, onde X representa o jogador X, o O, né, representa o jogador bolinha, né, e o traço representa uma casa não preenchida ainda no jogo. Não é necessário tratar erro de entrada de matriz, tal, então para a galera que estava programando. Então a entrada seria tipo isso, ó, X, espaço, 0, pula linha, 0, espaço, X, pula linha, traço, espaço, X. E aí eu olho e falo, tem uma diagonal, o X ganhou. Eu preciso verificar os estados do jogo, né? Essa é a parte mais difícil do código. Ou isso aqui, ninguém ganhou, então é empate, né? Ou se não, olha, ninguém ganhou, mas ainda tem espaços no campo, então tá em jogo. Essas são as verificações. Então, basicamente, eu preciso ler a matriz e verificar os estados da matriz. Então, primeiro eu verifico se alguém ganhou, depois eu verifico se ainda está em jogo, e aí se não está em jogo, eu verifico se foi empate, né, ou o que aconteceu. Então,
como fazer, né? É um código meio grandinho, então eu fiz aqui uma implementação possível. Eu fiz com funções, mas assim, ainda é uma função que daria para dividir em menos funções, tá? Eu só deixei aqui para ficar mais fácil de enxergar que é uma função que verifica o estado. Tem uma função que verifica o estado, certo? Eu vou pegar então o jogo. Então lembrando, quando eu passo array, eu preciso passar, tirando a primeira dimensão, eu preciso passar as outras. Então como é 3x3, eu passei a segunda, que é 3 aqui. E o tamanho do tabuleiro, né? Que é exatamente essa dimensão que ficou faltando aqui, mas que é 3x3. Então é mantida e tal. Eu poderia fazer um define se quisessem, é até mais bonito se eu fizesse em vez de passar essas coisas, né? Mas sei lá, vai que eu quisesse fazer um tabuleiro diferente, daria para implementar. Então, ó, eu conto quantos x tem, quantas bolinhas tem, tá? Para que eu vou fazer isso, eu só quero ver depois para usar em outras verificações, vendo a diferença, né? Sabendo quem ganhou, quem perdeu e tudo mais, tá? Então vamos lá. Eu vou contar os x e os bolinhas. Eu vou percorrer o meu tabuleiro, né? O que eu vou fazer percorrendo o meu tabuleiro? Olha, percorre ele então em x e y, né? Em linhas e colunas. Se eu achar um x, eu conto que tem mais x. Se eu achar um bolinha, eu adiciono um bolinha. Beleza? Até aí, beleza. Verificação, se vocês quiserem, sempre façam esse sprint de verificação se tiverem com muita dúvida. Eu vou fazer a diferença e eu vou falar o seguinte, olha. Se a diferença for igual a 0, é igual a 1 ou igual a menos 1, aí eu verifico as outras coisas, né? Se não, eu falo que tem um erro no jogo. Não precisa, vocês não precisam tratar esse erro, tá? Mas eu fiz essa verificação só pra falar assim, tem alguma coisa errada, um jogador jogou 2 vezes a mais. Mas assim, não precisa dessa verificação, tá? Eu não passei essa verificação como exercício. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar as linhas se tem algum x, x, x ou bolinha para ver se alguém ganhou, né? Então, ó, para todas as linhas do jogo, se isso aqui é uma verificação bem porca, tá? Tem infinito jeito melhor de fazer isso, mas se o jogo 0 é igual ao jogo 1 e o 1 é igual ao 2 daquela linha específica, eu só vejo e falo, olha, como eu sei que são todos iguais, eu verifico o primeiro deles e falo, se for x, o x ganhou. Se for bolinha ganhou. Se não, eu verifico as colunas. Mesma coisa, percorrendo as colunas, né? Então eu percorro a linha aqui, a coluna aqui. Se as 3 colunas forem iguais, quer dizer que alguém ganhou. Eu vejo se é o x ou é o y e beleza, você ganhou, parabéns. Aí eu verifico a diagonal principal e depois a diagonal secundária, né? Isso, galera, como eu falei, é o jeito mais assim simples de fazer, o mais lógico, cheio de if. Tem como otimizar, fazendo uma brincadeira com os índices das variáveis, etc. Mas esse jeito simples de fazer, intuitivo, né? O importante é entenderem a lógica, pelo menos nessa parte inicial do curso de computação e tal, né? Então eu vejo, olha, se o 00, o 1 e o 22 são iguais, alguém ganhou, vejo se é x e y. Se o 02, o 11 e o 20 são iguais, então alguém ganhou na diagonal secundária, vejo quem ganhou, né? Inclusive, galera, esse tipo de verificação eu poderia ter chamado uma função que faz ela e não precisa repetir, né? Então, como eu falei, eu considerei que estava começando a aprender as coisas, tal, eu tentei fazer realmente como o pessoal faria naquela época que não sabia a função direito, tal, então eu tentei deixar o mais intuitivo possível para quem está começando a programar, tá? E aí o que eu faço? Eu vejo aqui. Então, olha, se eu não retornei, né? Então toda vez que alguém ganhava, eu retornava, né? Porque eu tinha acabado de verificar. Se ganhou, eu não preciso ver o resto, as outras condições. Então por isso é legal ter o return, né? Você já dá o return quando acabou de verificar, de imprimir o que você precisava, porque está feito o trabalho. Então se não retornou até agora, ou empatou ou ainda está em jogo, porque ninguém ganhou, certo? Então o que eu faço? Olha, ver quantos movimentos foram. Por isso que eu contei lá atrás, para não ter que reverificar tudo e olhar os tracinhos, né? Eu poderia fazer uma outra lógica que eu olhava se tem um tracinho no tabuleiro? Poderia, não tem problema. Mas eu resolvi contar porque eu sei que se tiver 9, a somatória quer dizer que é empate, que acabou o jogo, senão é o príncipe que está em jogo, tá? Então são duas soluções, né? Então eu poderia simplesmente não ter contado e no final eu passava de novo o tabuleiro e falava, olha, eu achei um tracinho. Ou na primeira vez que eu percorri o tabuleiro, que eu estava contando, eu conto quantos tracinhos tem. Então eu só olho e falo, olha, se for maior que 0 a quantidade de tracinhos, quer dizer que está em jogo. Se não, é que empatou, deu velha, certo?
E, obviamente, amém, né? Eu faço um tabuleiro, faço uma matriz 3x3 e eu leio os KF, né? Eu leio char por char, então, ó, é um char, espaço, char, pula linha, char, espaço, char, pula linha, char, espaço, char, né? Eu leio isso aqui, eu salvo nas posições da matriz que eu preciso. De novo, eu poderia ter feito um for, lido linha por linha, etc, tal. Poderia ter feito isso, tá? Eu tô fazendo exatamente como de um jeito bem intuitivo de ler o tabuleiro, assim, pra vocês verem que realmente isso é o tabuleiro, tá? Eu quis fazer uma resolução fácil de ser lida e entendida, tá? Inclusive eu poderia ter colocado, por exemplo, o barra N aqui, tanto faz porque eu não vou ler ele mesmo, então não importa, não vou ler nada depois dele, se ele for lido ou não, não tem importância. E aí eu chamo a função que verifica estado, responde. Beleza, galera? Essa é a resolução do jogo da velha, né? É uma solução relativamente braçal que eu fiz aqui. Tem muitas coisas que vocês podem otimizar, usar a melhor função, usar outras coisas, mas eu tentei deixar intuitivo para entender a lógica por trás do que fazer. Aí, se vocês quiserem tirar todos esses fors repetidos, colocar uma função, melhor ainda. Se vocês quiserem fazer a manipulação de linha, coluna, né, se é igual ou não, dentro de um for só percorrendo o tabuleiro, dá para fazer. Então você diminui às vezes que você percorre o tabuleiro, aumenta um pouco os ifs, mas dá para você ficar numa vez só percorrendo quem ganhou ou não, dá para fazer também, tá? Eu preferi gastar um pouquinho mais de performance, digamos assim, para ficar mais intuitivo só, tá? Mas dá para fazer, não tem problema nenhum, beleza? Então tá. Bem, vamos rodar então. X, bolinha, 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 X. Não. Ai meu Deus, vai bugar, né? Empate. Ele funcionou. Mesmo eu dando barra N, ainda bem. Ele não leu barra N. Mas percebam, funcionou. Ele falou que deu empate. Aí se eu quiser digitar X, bolinha. Não. Bolinha. Tracinho. O X ganhou. Beleza, funciona. Vou deixar um jogo que ainda está em andamento. Então esse é o X, esse é o traço, a bolinha, traço. Em jogo. Ótimo, né? Diagonal principal, então, só pra terminar de mostrar aqui. X, bolinha, X, bolinha, tracinho, X. O X ganhou, né? Ótimo. Então, aparentemente funciona, tá? Não estou enganando vocês, o jogo funciona. Beleza. Próximo é o histograma, né? Histograma é uma coisa bem utilizada em processamento de imagens. Eu fiz uma brincadeira com vocês fazerem um histograma printado no terminal, tá? Então vamos lá. Isso aqui, uma vez na vida eu tinha dado isso como prova sub para uma turma, né? Ignorem essa parte. Mas o histograma é um gráfico muito utilizado em aplicações de processamento de imagens. Então neles a gente guarda as informações de quantos pixels na imagem possui determinado valor, ou seja, quantos pixels possuem uma cor, né? Então o que acontece? A gente pega, vamos pegar uma imagem preto e branco, né? A imagem preto e branco ela varia de 0 a 255 cada pixel, né? Sendo que quanto maior o valor do pixel, mais branca é aquele pixel, né? A cor daquele pixel, a intensidade daquele pixel. Então é uma imagem preto e branco. Para colorido, a gente tem 3 canais, RGB, né? Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. E aí a intensidade de cada canal é o que define a cor no final, que é meio como a gente vê as coisas, né? A gente vê tudo como uma mistura de vermelho, verde e azul por causa dos bastonetes, etc, do nosso olho. O que importa é que é o seguinte, né? O histograma é uma estrutura, então, que vai guardar quantos pixels tem determinado valor de cor, né? De 0 a 255, normalmente, que é o que tem numa imagem, né? Um byte, como a gente viu no exercício do long, um byte, por isso 0,255. E então, quantos pixels possui determinada coloração? Esse gráfico comumente é representado por um vetor, no qual cada índice corresponde a um valor de cor, né? Então, a cor 0, a cor 1, a cor 2, a cor 3, até 255, né? E o valor dentro do índice é a contagem de pixels que possui tal cor, ou seja, para o valor 3 tem 400 pixels na imagem com o valor 3, né? Então é uma imagem bem escura, por exemplo. Então considera uma imagem com dimensão 5 por 5, bem pequenininha.
com apenas 5 tons diferentes. A gente não está falando de 0, 2, 5, 5, só 5 tons, né? Os pixels só podem assumir o valor 0, 1, 2, 3, 4, né? Se existirem 10 pixels da cor 3, o vetor do histograma no índice 3 conterá o valor 10, porque tem 10 pixels da cor 3, então o índice, né, 3 do meu histograma vai ter o valor 10, porque eu começo no 0, obviamente a cor 0 é válida, que seria o preto, né? Para facilitar o processamento de imagem, ela vai ser representada por um vetor, não uma matriz. Então, para facilitar mais ainda, que a ideia do exercício era ser bem usado na época de vetor ainda, né? E o tamanho da matriz é a altura versus largura da imagem. Então, como a gente também já viu nas aulas, a matriz em si é um vetor que é feito a altura e largura. A diferença é que o seu programa, né, o compilador, sabe qual é a multiplicação de altura e largura para separar automático para você. Seu programa deve receber então os valores de 25 pixels de uma imagem 5x5, ou seja, um for, lendo 25 entradas, né, 25 inteiros, e que possui apenas 5 cores diferentes. Então 0, 1, 2, 3, 4, que nem no exemplo. Imprimir o histograma correspondente no terminal, usando a formatação proposta. Valor da cor, retinha, hashtag, /n, né? Sendo que o caractere hashtag deve ser imprimido o número de vezes correspondente ao valor da cor do histograma. Ou seja, eu imprimo a barrinha e aí eu simplesmente pego e olho assim, olha, faz um for de quantas vezes tiver qual for o valor naquele índice no meu vetor, né? Faz um for daquele valor e cada vez, cada interação do meu for eu imprimo o hashtag, né? Além disso, para a cor mais presente da imagem, imprimo o índice de cada pixel que possui determinada cor. Então desconsidera o caso de empate, sempre vai haver um único valor com mais ocorrências, tá? Então não vai ter, sei lá, a cor 2 e a cor 3 com o mesmo tanto de pixel. E os índices deveriam ser impressos em ordem crescente, tá? Após cada índice, adicione um /n, como no exemplo. A descrição ficou zoadinha, mas era para simplesmente aparecer certinho. Como eu faço isso, galera? É um exercício que não é muito complexo, tá? Ele, com algumas linhas de código, eu faço tudo que eu preciso nele. O que eu vou fazer? Nem usei função aqui, nem nada. A ideia, vocês estavam aprendendo vetor ainda, foi mais ou menos nessa época, né? O exercício foi pensado para isso. Então eu faço aqui, ó. Imagem de 25, um índice de 25, certo? Um vetor com 25 inteiros que eu chamei de imagem. Por quê? Porque são os 25 pixels, né? De 0 a 24. E o histograma, que é a tonalidade de cor de 0 a 4. Eu tenho o I e o J que eu vou percorrer a matriz, eu vou ter o maior que eu vou salvar, né? Qual é a cor maior que tem, e aí procurar ela depois. E o índice desse maior só para eu saber, então, qual é a cor específica e facilitar minha contagem, né? Que eu vou fazer agora. Então, eu inicializo o meu histograma tudo com 0 para garantir, então os 5 itens do meu histograma estão com 0. E aí eu vou ler a minha matriz e eu já aproveito e falo, olha, eu vou ler de 0 a menor que 25, ou seja, 24 inteiros. Cada vez eu vou colocar esse inteiro então no meu próximo índice do meu vetor, no índice do meu vetor de imagem, e eu vou pegar exatamente esse índice que eu li, usar como, né, o valor do pixel da imagem para aumentar o índice do meu histograma, certo? É exatamente como eu falei. O histograma é o quê? Eu pego o valor daquele pixel, uso como índice do histograma e adiciono 1 cada vez que eu achar ele numa imagem. É exatamente isso. Então, se aqui, por exemplo, nesse pixel, sei lá, fosse o pixel 22 e ele tivesse o valor 4, então eu venho aqui, né, na cor 4, ou seja, o valor que ele recebeu é 4, então eu venho aqui no histograma, na posição, no índice 4 do histograma e adiciono 1, porque eu acabei de achar mais um pixel novo. É isso, a leitura. Eu vou olhar e procurar o maior, então eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer o meu histograma e eu vou fazer 2 em 1 aqui, tá? Eu estou otimizando aqui um pouco. Como eu vou ter que percorrer o histograma para procurar o maior e para imprimir, eu já estou fazendo os dois ao mesmo tempo. Eu percorro o meu histograma e falo assim, ó, imprima. O índice do meu histograma, 2 pontos, espaço, a barrinha reta, né? O pipe. Imprimo o I, que é o índice. Aí eu falo, olha, para 0 até o tanto de valores, né, colocados no meu histograma, né, quantos pixels apresentaram a tonalidade do meu histograma no índice I, e imprimo o hashtag. Então, hashtag para ficar visualmente a barrinha do histograma, pulo uma linha,
Se o histograma aí for maior que o meu maior atual, que eu inicializo com 0 antes para eu poder fazer essa comparação, né, e o mínimo é 0, então não tem problema inicializar com 0. Agora o maior é o meu valor atual do histograma, e o índice, né, o maior índice do meu histograma, o índice, a tonalidade que teve mais pixels daquela tonalidade na imagem, vale o I atual. Fiz isso, então, além de eu ter imprimido tudo já do meu histograma, eu vou ter quem é o meu maior valor de tonalidade e qual é o índice dele no meu histograma. E aí eu percorro de novo a imagem e eu falo, olha, se eu achar então o valor do meu histograma, né, a tonalidade, se eu achar aquela tonalidade naquele pixel da minha imagem atual, eu imprimo o índice dela. Né? E lembrando que, como eu fiz com o vetor, o índice é só um inteiro, que é como se a imagem tivesse sido passada por um vetor e não uma matriz. Tá? Então é isso, galera. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer uma imagem que é como se fosse, ó, vou até passar em formato de matriz aqui pra vocês, como se fosse assim, ó, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 3, ai meu Deus, 3, 1, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma imagem que não tem nenhum zero. Então, quando eu chego no índice zero, não imprime nada. Eu fiz uma imagem que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hashtags pro histograma no índice 1. Ou seja, o histograma é isso. Ele vai contar que teve muito 1. Né? A cor 1, a tonalidade 1 na minha imagem é muito presente. É uma imagem relativamente escura. Né? Pensando que o 0 é o preto e o 255, ou no nosso caso o 4, seria o mais claro possível. Né? E os outros eu coloquei só 4 valores de cada, ele apareceu os 4. E ele vai imprimir todos os índices então que tiveram. Né? 1, então 0, 1, 2, 3, 4, 9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Né? Então é isso. Histograma. É mais a questão de entender o que o enunciado está pedindo para fazer ele, né? Do que qualquer coisa. É manipulação de vetor e de for, basicamente. É o funcionamento dele, beleza? Agora vem o mais complicadinho, assim, que não é extremamente difícil, mas é grande, que é o exercício de comparar palavras, né? Então, que eu quero? Eu quero um programa que leia um inteiro, operação, que representa a opção, né, que você deve utilizar para comparar duas listas de entrada padrão. Pode ser escolhido qualquer um dos 5 critérios abaixo, então por isso que ele é grande. São 5 funções dentro do mesmo exercício. Qual palavra tem maior tamanho entre as duas palavras que eu digitei? A ordem alfabética das palavras. Qual palavra representa o maior soma dos valores das letras, né? Então, o A igual a 0, o Z igual a 25, para ficar mais fácil de fazer, no caso, mas poderia usar, por exemplo, ASCII 2, tanto faz. Qual das palavras tem mais repetições em uma determinada letra? Então, por exemplo, banana tem 3 As, abacaxi também tem 3 As, daria um empate, né? Batata também tem 3 As, então seria isso, né? A letra que mais repete em todas elas é o A, então os dois seria 3 e seria o A. E em qual das palavras de uma determinada letra aparece primeiro? Então, se a letra procurada for A, a segunda palavra, se for a segunda da palavra 1 e a terceira da palavra 2, a palavra 1 ganhou a comparação. Então, deixa eu pegar esse caso 5 que é mais estranho, né? Não. Isso aqui era para ser o caso... Olha só. Isso aqui era para ser 5. Tem um errinho aqui no anunciado, eu preciso arrumar depois, agora que eu vi. Olha só. Mas seria árvore, zebra e aí o E, né? Ele aparece então primeiro na palavra 2. Então por isso que ele imprime 2. Certo? No caso da 1 seria tipo, árvore, zebra, qual tem maior tamanho? Árvore, então é 1. Ordem alfabética, árvore, zebra, quem aparece primeiro? A primeira, o árvore. Árvore, zebra, sendo que eu tô vendo
qual tem maior soma dos valores das letras. Então eu vou somar aqui o valor puro do ASCII e comparar das duas, né, desde que eu jogue para minúsculo, certo? Ou para maiúsculo, eu mantenho o mesmo case, né, a mesma caixa que a gente chama em português, mas a galera não usa muito. Eu somo simplesmente o valor das letras. Como se eu somasse, por exemplo, o A começando com o valor 0 e indo até o 25 em ordem alfabética para o Z, né? No caso, como a gente tem a tabela ASCII2, que tem os valores, às vezes a gente pode usar só o valor das tabelas ASCII2, como é crescente, já resolveria o problema. Só passar a primeira letra para minúsculo que tá tudo certo. E a outra, né, que é ver qual é a letra que mais se repete, certo? Qual das palavras tem mais repetições de uma determinada letra e imprime a letra, né? Aliás, qual é a letra, né? E imprime então quem é, que é o R. Procurando o R, árvore tem 2, zebra tem 1, então é a primeira palavra, árvore, tá? Então vamos lá, pessoal. Esse é meio grandinho o código, mas é porque tem muitas funções. E eu tentei fazer de um jeito que vocês tivessem condições de fazer na época, aprendendo só string básica, sem muita complexidade e tal. Então eu vou ter primeiro, qual é o maior tamanho, né? Tem várias funções. Eu tenho várias funções, vou vir na main para entender melhor como o que está passando para as funções. Então vou ter qual é a opção, certo? Que eu falei, que eu leria primeiro a palavra 1, a palavra 2, e aí faz o que eu preciso fazer, certo? Então eu coloquei palavra 1, palavra 2 com um valor, falei, considera como 50, né? Não precisa fazer alocação dinâmica. Eu vejo, olha, para cada letra da palavra 1, então strlen é uma função da biblioteca string.h, que eu comentei muito com você já, que vê quantas letras tem numa palavra, numa string. Então, para cada letra, eu uso toLower, que é uma outra função super interessante da biblioteca ctype.h, que ela joga tudo para letra minúscula, né? Então, como a primeira letra podia ser maiúscula, eu jogo tudo para minúscula, só para a comparação sair mais rápido, porque eu não preciso considerar o case, né, a caixa das palavras. Então, se eu comparar tudo minúsculo, dá na mesma, no meu problema aqui. Eu faço isso para as duas palavras, jogo tudo para minúsculo, não importa quem fez. E eu vejo, leio a opção, né, vejo o que o cara quis, se é a operação 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu chamo cada função dependendo disso, se é maior, se é alfabética, maior soma dos valores, mais repetições, se aparece primeiro. Isso daqui eu poderia ter usado um define para ficar mais claro, tá? De entender qual é qual função, tá? Então seria muito mais elegante fazer um define aqui para falar, então, essa é maior, essa é a ordem alfabética e tal, tá? E, claro, todos eles passando palavra 1, palavra 2, palavra 1, palavra 2, cada um faz a sua parte, retorna a resposta e imprime a resposta, certo? E aí, lembra de fazer o caso default com break, só para garantir que o seu switch case não vai pegar nenhum erro, mas nenhuma das entradas seria um erro, no caso. Aí eu venho aqui para as funções. Então, vamos lá, né? As funções, a mais de boa, maior tamanho, qual é a maior palavra, né? Então, se o strlen da palavra 1 for maior que a da 2, então a 1 é a maior, se não, é a 2. Caso contrário, quer dizer que foi um empate, então retorna 0. Só isso. Usa o biblioteca padrão, fez, acabou. Tranquilão, resolvido, né? A ordem alfabética, o que eu faço? Tem uma função que chama strcompare, strcmp, que compara duas strings. Se o retorno dessa strcmp for menor que 0, quer dizer que string 1 é menor, aliás, que string 1 é maior que a 2, reformulando isso. A strcomp, deixa eu falar o que ela vai fazer, só para ficar mais claro o que está fazendo. A strcomp compara as duas strings caractere por caractere. Quando ela acha o primeiro caractere diferente, ela retorna algo, certo? Então, se ela retornar um número menor que 0, quer dizer que o primeiro caractere que ela encontrou de diferente foi menor para a primeira palavra. Então, quer dizer que a primeira palavra vem primeiro em ordem alfabética do que a segunda. Se ela encontrar um valor maior que 0, quer dizer que o primeiro caractere diferente que ela encontrou nas duas é maior na string 2. É menor na string 2. Então, a string 2 vem primeiro em ordem alfabética, tá? Essa é a ideia, beleza? E se ela retorna 0, quer dizer que ela percorreu toda a string e elas são exatamente iguais, então a ordem alfabética delas é a mesma. Elas são as mesmas palavras, certo? Então, se ela retorna negativo, quer dizer que a 1 vem antes, em ordem alfabética. Se ela retorna positivo, quer dizer, positivo maior que 0, quer dizer que a 2 vem antes, em ordem alfabética. Se for 0, elas são exatamente iguais, tá?
E é isso, né? Também, sem segredo. A maior soma dos valores. Como eu faço? Inicializa a soma dos valores da palavra 1 como zero, da palavra 2 como zero, né? E aí eu simplesmente percorro toda a palavra e falo, olha, o valor dela menos 97, que é o valor do A minúsculo na ASCII 2, que é o menor valor que tem, né? Que aí eu jogo o A para zero, como eu falei para vocês, né? Assim, como eu tô vendo só o valor bruto, eu nem precisava fazer essa subtração, tá? Se vocês só somassem o valor de cada letra e comparassem entre si, vocês já teriam esse resultado, tá? Mas no caso eu fiz só para fazer, assim, ficar legal. A gente compara com zero, não tem perigo do inteiro estourar com uma palavra muito grande, né? Então, esse tipo de conta é um pouco mais interessante, né? Se eu for usar isso para evitar o overflow do valor representado pelo inteiro, se eu, sei lá, tivesse vulcano, pneumo, alguma coisa lá, escoliose. Então, simplesmente é isso. Eu pego para cada palavra, vejo qual é o tamanho dela, né? Percorro cada letra. Usar o strlen para percorrer uma palavra é o padrão, né? Eu uso ele para saber o tamanho. Então, de 0 a até o menor que o strlen daquela string, né? Eu vou pegar a minha soma que eu inicializei com zero. Importante inicializar com zero. Eu falo, soma então ao valor atual, pega o valor da letra em ASCII 2, né? Porque se eu uma letra, um char, não é nada mais que um inteiro, né, um valor numérico inteiro, não uma variável tipo inteiro, mas um valor numérico que o compilador interpreta como a letra. E nesse caso ele usa a tabela ASCII 2 para interpretar qual é a letra que aquele valor tem, e a gente sabe que o valor A minúsculo é 97, o B 98, C 99, por aí vai crescendo. Então se eu subtrair 97 dele, caso seja o A, ele vale zero. Então é isso que eu estou fazendo. Somos 2. Se a soma de todas as letras da palavra 1 for maior, eu retorno 1. Se a soma da palavra 2 for maior, eu retorno 2. Se não, eu retorno 0, que deu um empate, de novo, né? E aí, as duas mais complicadas são essas, né? Quem tem mais repetições? Então eu falo assim, vê qual é a letra que eu vou pedir para o usuário digitar, né? Que eu quero ver quem tem mais repetição. Faço um contador para contar quantas vezes aquela letra aparece na P1, quantas vezes aquela letra aparece na palavra 2. Jogo a letra mesmo que eu li para to lower, só para estar tudo minúsculo, garantir. Nenhum caso teste eu joguei maiúsculo, mas só para garantir, né? Eu faço o seguinte, para todas as letras da palavra 1, se a letra que eu estou lendo agora neste meu for da palavra 1 for igual à letra que eu estou procurando, aumento o contador de vezes que aquela letra apareceu na palavra 1. A mesma coisa para a palavra 2. De novo, poderia ter uma função que faz essa função e eu só jogo palavra 1, palavra 2. Economiza muito tempo de código, né? E no final, se o contador de vezes que a letra específica apareceu na palavra 1 for maior que da palavra 2, retorna 1, porque a palavra 1 teve mais ocorrências daquela letra. Caso contrário, a palavra 2 for maior que da palavra 1, o contador daquela letra nelas, eu retorno 2, senão eu retorno 0, que empatou. Elas têm o mesmo tanto de vezes aparece aquela letra que eu queria, tanto na palavra 1 quanto na 2. Né? E, por último, aparece primeiro, ou seja, a letra que o usuário digitar aparece primeiro aonde, né? Percebam, galera, uma coisinha só, que eu estou dando espaço entre %C. Eu já tinha tirado dúvida de alguns alunos que me perguntaram sobre isso, mas assim, quando a gente lê uma string, a gente lê até antes do /n, certo? O %S ali, ele lê até antes do /n. E aí o que acontece? O /n ainda está lá no buffer de leitura. Se eu leio um %S e depois leio um %C, padrão só, o que ele vai fazer é consumir o /n como caractere lido no %C. Por isso eu coloco esse espaço, que eu simplesmente estou falando, lê um negócio em branco aí, descarta aí o que tiver, né? E aí sim você lê o próximo caractere que tiver. Porque então ele lê o /n que não foi lido no %S e aí lê o caractere em si que o usuário digitar, tá? Então talvez vocês tenham tido dificuldade com isso, né? Se vocês forem implementar essas coisas com string, que depois tem que lixar e tal, sempre pode causar dúvida isso, né? Beleza. Então o que aparece primeiro? Eu vou ter a letra que eu quero ver, né? Se ela aparece primeiro na palavra 1 ou na 2. Vou ter a posição que ela aparece na palavra 1, a posição que ela aparece na palavra 2, o I e o J para percorrer elas, né? Eu nem preciso do J, mas eu usei ele só para ficar bem intuitivo quem eu estou percorrendo onde, tá? Então, se a palavra 1 contiver a letra, né, quando estiver percorrendo, olha, a posição da palavra
A posição da letra que eu estou procurando a palavra 1 recebe o I, o índice atual da palavra, dá um break para sair desse for, né? Aí eu venho aqui na outra palavra, de novo procuro letra a letra, começando do zero, né? Falo, olha, se eu encontrei a letra, então quer dizer que a posição na palavra 2 é igual a J, eu dou break, e eu falo, olha, se a posição de P1 for menor que a posição de P2, eu retorno 1, se a posição de P1 for maior que a posição de P2, eu retorno 2, senão eu retorno 0. Isso aqui, perceba que eu estou acreditando, né? Eu estou dando fé que o usuário está digitando uma letra que tem as duas palavras, tá? Se vocês quiserem fazer ainda com uma programação mais inteligente, ainda mais defensiva, vocês poderiam jogar aqui um Max Char, alguma coisa assim. Eu digitei Max ou não? Deixa eu ver. Eu defini Max aqui, que é o tamanho máximo da minha palavra. Então se eu jogasse, inicializar 6. Opa, deixa eu achar aqui. Cadê? Eita, aqui. Se eu jogasse como max, quer dizer que extrapolaria o índice da minha string e eu nunca passaria desse valor. Então, a comparação sempre seria válida, né? Que se ele encontrasse alguma posição e não encontrasse na outra, a posição que ele encontrou, não importa qual seja, seria menor. Eu posso fazer isso se eu quiser também, tá? E seria mais seguro até programar assim. Beleza? E aí, então eu vou pegar o programa, digitar, sei lá, banana, digitar abacaxi, e eu vou, e ele deu problema, olha só. Esqueci de digitar a opção, eu fui trouxa, desculpa galera. Primeira opção. Então primeiro, vou comparar as duas. Banana, abacaxi. Então abacaxi, ela veio depois, porque o 1 é ver a ordem alfabética, certo? Ou é o tamanho, tanto faz. Maior tamanho, abacaxi é maior que banana. Se eu fizer por ordem alfabética, também tem que ser a 2. Então digitar 2, banana, abacaxi, deu a 2. Inclusive, né, como eu coloquei para ser case insensitive, então se eu colocar um banana e a outra abacaxi, ele ainda vai dar o abacaxi com A minúsculo, tá? Então se eu inverter também vai funcionar. Se eu colocar o banana minúsculo e o abacaxi maiúsculo, funciona, porque eu joguei tudo para minúsculo, isso foi importante, tá? A terceira é ver a maior soma dos valores das letras. Então se eu colocar, vamos deixar um bem óbvio, né? 3, vou colocar Z e a outra A. O Z é maior, beleza? Aí depois então é quem tem mais ocorrência de uma letra específica, então vou colocar 4, vou colocar uva, e eu vou colocar urubu e procurar pela palavra U, a letra U, no caso, não a palavra. Então urubu tem mais U, né? Então ele aparece aqui. E a última, que é quando aparece primeiro. Então eu vou colocar a opção 5, certo? 5, 5. Vou colocar dromedário, eu vou colocar tatu e eu vou procurar pela letra A, né? E o tatu aparece primeiro A, então ele conseguiu. E é isso, galera. Então, esses exercícios, que acho que foram alguns do que o pessoal teve mais dúvida, era assim que se faziam eles, né? Eu vou deixar o código de algum jeito disponibilizado no comentário do vídeo. Não sei se vou colocar no GitHub, porque é um código muito simples colocar no GitHub, mas eu coloco no Drive, alguma coisa assim, para vocês conseguirem acessar, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Assim, eu tô reforçando aqui muito claramente que esses códigos não estão de maneira alguma bonitos, bem feitos, tá? Eles estão feitos do jeito que o pessoal que estaria começando a aprender desenvolveria, tá? Tanto que eles não estão documentados, até seria legal documentar eles e afins, mas como eu estou explicando, eu não documentei falando. Mas assim, eles não estão usando funções, porque na época vocês não deveriam ter aprendido função direito, dependendo do código, por exemplo, né? O histograma seria só vetor, etc. Eles não estão usando coisas de matrizes, de alocação dinâmica, etc. Porque na época a gente não tinha visto conteúdo na disciplina,
tá? Então, assim, existem jeitos muito mais elegantes, muito mais otimizados de memória, de processamento de fazer. Eu estou fazendo do jeito que vocês conseguiriam fazer na época, com o conhecimento que vocês tinham, e de um jeito legal de explicar, um jeito mais didático de entender o exercício, tá? São jeitos válidos de implementar, beleza, pessoal? Depende, é claro, do objetivo que a gente quer. Se a gente tem o objetivo de ser didático, a gente implementa um código mais didático, né? Se a gente tem o objetivo de simular uma pessoa que não tem conhecimento completo ainda da linguagem C, a gente faz isso, tá? Então espero que tenha ajudado vocês, pessoal. E é isso aí, até a próxima.